Você já parou para pensar o que faria se descobrisse que talvez estivesse vivendo os últimos dias da sua vida? Eu nunca tinha parado, até que alguns dias atrás, minha mão, essa mão aqui, ela começou a ficar dormente, meu coração começou a palpitar de um jeito diferente. Quando eu fui medir a pressão, estava dando 19/12 e eu pensei que pudesse estar tendo um infarto. Eu chamei Rogéria e disse assim: amor, eu preciso ir para o hospital. Ela me levou para o hospital. Chegando lá, fiz exames, mais exames, depois fui liberado, no outro dia permaneceu da mesma coisa, voltei para o hospital e ali a médica falou olhando para os meus olhos e disse: Patrício, você vai ser internado na UTI, porque nós precisamos saber, porque todas as dores que você está tendo é similar a um infarto. E foram 3 dias, domingo, segunda, terça, e existe um som que eu dificilmente vou esquecer. Pi, pi, pi. Isso aqui está no meu ouvido, na minha mente, eram os aparelhos monitorando meu coração. E enquanto eu ouvia aquele som, a verdade ficou muito clara. Nós fazemos planos, construímos empresas, sonhamos com um futuro maravilhoso, achamos que temos controle sobre a vida, mas basta um momento para percebermos o quanto somos dependentes de Deus. Eu não ouvi uma voz, eu não tive uma visão, mas eu senti Deus me perguntando: Patrício, se hoje fosse o último capítulo da sua história, você teria dedicado a sua vida ao propósito para o qual eu te criei? Naquele momento, eu não pensei nas empresas, eu não pensei em patrimônio, eu comecei a pensar em legado, eu comecei a pensar nos meus filhos, nos meus futuros netos, quem sabe até em bisnetos. E se um dia eles assistirem a esse vídeo, o que eu gostaria que eles soubessem sobre a minha vida? Qual foi o verdadeiro motivo pelo qual eu vivi? Quando eu recebi alta, tomei uma decisão. Antes de voltar ao ritmo normal da minha vida, eu precisava parar, dar um tempo. Então eu passei dias em casa, isso mesmo, passei orando, parado, tentando entender o que Deus queria me ensinar com tudo isso. Foi nesses dias que eu assisti a história de Nicholas Winton. Você já ouviu falar sobre ele? Um homem comum que pouco antes da Segunda Guerra percebeu que centenas de crianças estavam prestes a morrer e ele decidiu agir. Ele cancelou todos os seus compromissos, todos os seus planos, ele cancelou as férias e ele salvou 669 crianças do Holocausto. Isso mesmo, só que existe uma parte que não saiu da minha cabeça. No filme e também na história dele mostrava o último trem. Mais de 200 crianças prontas para embarcar, aquele trem nunca partiu, as tropas de Hitler avançaram, a oportunidade passou, nenhuma delas foi salva. E décadas depois, exatamente quase 50 anos, Nicholas reencontrou muitas daquelas crianças, agora adultas, com filhos, com netos, gerações inteiras que existiram porque um homem decidiu agir enquanto ainda havia tempo. Eu pausei o filme, era de madrugada, fiquei em silêncio. Quando a minha vida terminar, eu me perguntei: o que eu vou encontrar? Ou será que eu vou encontrar pessoas que conheceram a Jesus Cristo, que voltaram para Deus, que viveram uma transformação verdadeira? Naquela cena final, mostra Nicholas Winton sendo entrevistado. Nicholas, olhe para trás e veja quantas pessoas você salvou. E a plateia repleta estava de crianças que agora já eram idosas. As estatísticas mostraram que naquele tempo, aproximadamente 6.000 pessoas vieram daquelas crianças. Talvez, ao longo da minha vida, eu já tenha perdido alguns trens, mas uma decisão eu tomei: enquanto Deus me der vida, eu não quero perder mais nenhum. E foi aí que comecei a olhar para trás, porque essa história começou há quase 20 anos atrás. Foi onde tudo começou, no dia 23 de dezembro de 2006, o dia em que eu entreguei minha vida a Jesus. Eu não imaginava tudo o que viria, eu não imaginava como Deus iria cuidar da minha família, iria criar algo grandioso na minha jornada junto com Rogéria. Eu só sabia que naquele dia algo tinha mudado dentro de mim. E quando Deus muda o coração, amigo, amiga, amado, amada, como fala minha esposa Rogéria, Ele muda também a direção da vida. Na igreja, que eu fui convidado uma vez para fazer a minha primeira pregação, olha, isso era 2007, início de 2007, eu fui lá e me passaram para passar uma lição e eu percebi que os irmãos não sabiam ler, só que eles queriam estudar a Bíblia, eles queriam conhecer mais Jesus. Foi ali que eu me lembrei
No ano passado, quando eu fui na conferência de Chino e um orador estava falando e eu me lembrei que dessa história que eu vou te contar agora, eu vendo aquelas pessoas que queriam aprender de Cristo e que não tinham o que fazer, eu comprei uma pequena mesa de som, um microfone e eu comecei a gravar as lições em áudio para que eles ouvissem em casa. Parecia simples, né? Mas Deus estava ali não apenas só me ensinando a gravar um áudio, Ele estava moldando o meu coração. É interessante que naquele tempo não existia algoritmo, não existia palco, existia só uma pergunta: como eu posso ajudar mais pessoas a conhecerem a palavra de Deus? E posso te dizer, Deus dificilmente entrega grandes responsabilidades para quem ainda não aprendeu a servir nas pequenas. O mundo pergunta: quantas pessoas conhecem você? É isso que pergunta. Por muitas vezes eu não gravei com será que as pessoas vão assistir? Só que Jesus tem perguntado: quantas pessoas, Patrício, você está disposto a amar, a servir? Eu não sabia, mas Deus estava preparando minha voz, meu caráter, minha missão, capítulo por capítulo de um único roteiro. E quando eu achava que entendia meu chamado, Deus me levou à maior crise da minha vida até então. Foi dali que nasceu o movimento Acredito no Casamento. Foi quando Deus transformou a minha maior dor em missão. Entenda, Deus nunca desperdiça uma dor. Eu talvez estou falando para alguém que está passando por uma dor nesse momento, que está ouvindo na maior dor. Deixa eu te dizer, há quase 10 anos, contei pela primeira vez a história do dia em que meu casamento quase acabou. Você vai lá, aqui no meu canal do YouTube, você vai ver o vídeo Meu Motivo, do dia 27 de julho de 2016. Eu estou gravando isso há quase 9 anos atrás, dentro da casa, da minha casa, eram discussões constantes. Eu e Rogério, em vez de parceiros, nós éramos adversários. Fazia muito tempo que a gente não experimentava intimidade, a gente parecia que estava num ringue de UFC. Até que, numa discussão, eu perdi completamente o controle. Aquele que disse no altar: olha, que eu vou ser fiel na saúde e na doença, que vou te amar na saúde e na doença, eu estava sendo o marido que eu não sonhava que seria. Eu fui para o banheiro, fechei a porta, chorei como poucas vezes chorei na minha vida, porque pela primeira vez eu enxerguei quem eu estava me tornando. Pensei seriamente em desistir, mas foi justamente ali, naquele banheiro, que Deus começou a mudar o rumo da minha história. Primeiro, mudando meu coração. Os maiores milagres começam quando assumimos nossa responsabilidade diante de Deus. Eu disse: eu vou lutar pelo meu casamento. Deus falou que o casamento é para a vida inteira, eu vou fazer isso. Não porque seria fácil, não porque eu acreditava que Deus ainda podia mudar a minha história, mas porque eu tinha certeza que Deus é criador de novas histórias. Não porque seria fácil, vou repetir, mas porque eu acreditava que Deus podia ainda escrever uma nova história. E posso dizer, Ele escreveu. Foi assim que nasceu Acredito no Casamento, não porque meu casamento virou perfeito, mas porque eu descobri que existe esperança para quem decide permanecer e permite que Deus transforme primeiro o próprio coração. Então vieram encontros de casais, centenas de palestras, congressos, milhares de casais. Posso afirmar dezenas de milhares de casais, vou além, milhões de casais. Eu tenho um vídeo aqui que está batendo quase 1 milhão. Muita gente perguntava para mim: Patrício, vale tanto a pena esse esforço? Minha resposta sempre foi a mesma: se uma família fosse restaurada, já teria valido a pena. E eu preciso a cada dia relembrar disso, porque eu vi casamentos recomeçando, pais voltando para casa, pessoas redescobrindo a esperança, mas aos poucos comecei a perceber que o casamento era só uma parte da história. A transformação sempre começava antes. Onde, Patrício? Dentro da pessoa. E aí foi quando Deus começou a ampliar a minha visão e a minha missão. Enquanto Acredito no Casamento crescia, eu também vivia intensamente, graças a Deus, o mundo dos negócios. Havia mais de 15 anos como sócio investidor em negócios, que tinham aproximadamente 500 colaboradores, já faturava bilhões, fazia um VGV de bilhões, até que veio a pandemia e em meio à incerteza, dezenas, centenas de empresários começaram a me procurar. No início queriam falar de gestão, liderança, de como aumentar as vendas, eu ajudava, não porque eu tinha todas as respostas, tá? Mas porque eu vivia os mesmos desafios e eu fui vendo que quanto mais eu conversava com empresários, mais eu vi uma verdade que mudaria tudo. Por trás de uma empresa existe uma pessoa.
Por trás de um líder existe um ser humano e por trás de toda decisão desse ser humano existe um coração. Foi interessante ver que aquelas estratégias foram dando certo, eu percebi que tinha uma metodologia, que empresários iam crescendo mesmo em meio à pandemia, só que muitas vezes, depois de horas falando de estratégias, de vendas, de perceber que eles cresceram o faturamento, o empresário fechava a porta e dizia: Patrício, agora eu quero conversar com você sobre a minha vida. O problema nunca era só a empresa. O problema nunca era só o faturamento baixo ou o faturamento alto, a conta vazia ou a conta alta. Assim como antes eu tinha descoberto que o problema nunca era só o casamento na minha vida, eu fui vendo que quando o empreendedor muda, a empresa muda. Quando o líder cresce por dentro, tudo ao redor cresce também. Foi nesse período que nasceu a imersão, crescimento exponencial, a empresa X5, que eu profissionalizei para cuidar de casais. Deus me mostrou que empresas saudáveis não são construídas só por boas estratégias, mas são construídas por excelentes líderes, por pessoas saudáveis. E hoje eu continuo empreendendo. Só para você saber, uma das minhas empresas é o Quero Delivery. Eu continuo errando, aprendendo, crescendo, porque nunca quis ensinar do palco aquilo que não tivesse disposto a viver no campo de batalha. E foi olhando tudo isso junto, a igreja, o casamento, os empresários, os negócios, que eu entendi. Nada estava desconectado. Isso mesmo, Deus nunca mudou o meu chamado, Ele apenas ampliou a minha visão. Essa mensagem, ela agora ganha um nome, que é a vida vitoriosa. E eu quero te convidar a compreender esse nascimento desse novo movimento. Depois de tudo, a minha conversão lá em 2006, ajudar aqueles meus amigos e irmãos que eram analfabetos e que precisavam de alguém que o ajudasse, o casamento, o acredito no casamento, os encontros de casais, as dezenas de empresas que construí, as mentorias, a UTI, aquele filme, eu finalmente entendi. O meu chamado nunca foi só restaurar casamentos, nem só desenvolver empresários, muito menos fazer empresas crescerem. Tudo isso sempre apontou para uma missão maior: fortalecer pessoas, encorajar pessoas, ensinar pessoas a viverem uma vida vitoriosa. E deixa eu explicar uma coisa importante: vida vitoriosa não é uma vida perfeita. Eu já vivi crises, já quebrei, já chorei, eu já pensei em desistir. Há poucos dias eu acabei de estar na UTI. A vida continua tendo desafios. A grande diferença é que vida vitoriosa é aprender a viver cada etapa sabendo que nós somos alcançados pela graça de Deus e caminhamos com a esperança até o dia em que veremos Cristo face a face. Está lá desde a manifestação da graça até a manifestação da glória, nós viveremos uma vida vitoriosa. É isso, é viver entre esses dois acontecimentos, da manifestação da graça e da glória. A graça nos encontra, nos perdoa, nos ensina, nos transforma. A glória nos lembra que esta vida não é o fim da história. Foi justamente por isso que tudo começou a fazer sentido na minha caminhada, e é isso que eu quero dedicar o restante da minha vida a ensinar. Patrício, o que você quer? Eu quero fortalecer pessoas, eu quero encorajar pessoas, eu quero encorajar líderes, eu quero servir famílias, eu quero servir pessoas, eu quero caminhar ao lado de empresários, eu quero ajudar jovens, eu quero fazer com que esses jovens descubram o propósito, como eu, que perdi meu pai por desaparecimento e que por um bom tempo, com 18, 19 anos, estava perdido na vida. Eu quero ajudar esses jovens a encontrarem um caminho. Mas acima de tudo, eu quero que cada vez mais pessoas conheçam a Jesus Cristo. Isso mesmo, porque foi Ele que transformou a minha vida e acredito que só Ele pode transformar completamente a sua vida também. Sabe? É por isso que hoje, no dia do meu aniversário, isso mesmo, dia 26 de julho de 2026, completando 42 anos, eu quero assumir um compromisso público diante de você. Diante de você, enquanto Deus me der vida, eu vou usar minha voz, meu conhecimento, meus erros, minhas experiências, os negócios que construí, os negócios que quebrei, cada oportunidade que Deus me colocar diante de mim para fortalecer pessoas e ensinar o caminho de uma vida vitoriosa, eu vou fazer. É isso. Talvez eu já tenha perdido alguns trens. Talvez algumas pessoas perderam a sua vida porque eu não abri minha boca, eu fiquei calado pensando em falar somente negócio, somente casamento, mas eu quero que você entenda que a partir de hoje, isso é para mim, isso é um compromisso também com você, isso é um compromisso com aqueles
meus netos, bisnetos que virão e que para eles também eu gravo isso, que eu não quero perder mais nenhum. Porque no final da minha vida, eu não quero ser lembrado só pelas empresas que construí, pelas palestras que dei, os encontros de casais que fiz, pelos projetos vencedores. Eu quero, no fim da vida, assim como Nicholas Winton encontrou pessoas que foram salvas, eu quero que pessoas conheçam Jesus. Eu quero que pessoas voltem para Deus, que construam suas famílias, que decidam viver a vida que Deus sempre sonhou para elas. E quando chegarmos na eternidade, eu quero pessoas me abraçando e dizendo: Patrício, foi porque você não calou sua voz. Esse é o grande motivo. Se você acredita que também foi criado para viver uma vida vitoriosa, caminhe comigo, inscreva-se aqui neste canal. A partir de hoje, toda semana, quem sabe diversos dias, eu vou compartilhar aqui mensagens, estudo da Bíblia, princípios para uma vida vitoriosa na família, como líder, na sua empresa, com um único propósito: fortalecer e encorajar pessoas a viver uma vida vitoriosa e apontá-las para Jesus Cristo. Enfim, se essa mensagem falou seu coração, escreva nos comentários. Eu quero conhecer sua história, eu quero orar por você. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa recomeçar, porque eu continuo acreditando em algo. O melhor de Deus para a nossa vida nunca fica preso ao passado. Enquanto houver graça, haverá esperança. E enquanto houver esperança, ainda é possível viver uma vida vitoriosa. Que Deus abençoe você e nos vemos no próximo vídeo.